Pessoal, no vídeo de hoje trouxemos um assunto muito interessante quando trata-se de aposentadoria: a previdência privada. É isso aí, nós vamos explicar quais são os tipos de plano de previdência privada e também vamos realizar um comparativo com os fundos dos 4 principais bancos do país. Isso mesmo, será que eles são mesmo bons? Olá pessoal, e hoje então nós vamos falar sobre previdência privada. É muito comum um plano de previdência privada, o objetivo seja para que você guarde para sua aposentadoria, então é normal que esse investimento seja superior a 10 anos. Um cuidado muito importante que você precisa ter são planos antigos de previdência aí com mais de 4 anos. Então se você tem um plano de previdência com mais de 4 anos, preste atenção nesse vídeo, porque quem sabe vai ser muito interessante você dar uma passadinha no banco ou dar uma analisada, ver se realmente esse teu plano de previdência ele é bom ou não. Vamos lá! Existem 2 tipos de plano de previdência privada, o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. O PGBL, esse plano ele é comum para pessoas que declaram o imposto de renda de forma completa. Por quê? Porque com ele é possível você deduzir até 12% da renda tributável. Então, tendo esse recurso aí, a PGBL, você consegue deduzir parte do seu imposto de renda. O cuidado que você precisa ter é que no PGBL, o imposto de renda incidirá sobre o valor total acumulado. Um exemplo, se você acumular aí durante a sua vida, nesse plano, R$500 mil, o imposto de renda vai ser sobre o total, sobre os R$500 mil. O VGBL, ele é mais comum, ele acaba sendo mais popular. Por quê? Porque ele é ideal para pessoas que não declaram imposto de renda ou declaram imposto de renda de forma simplificada. No VGBL, o imposto de renda ele incide somente sobre o lucro. Um exemplo, se você acumular então R$500 mil e desses 500 mil, 50 mil for lucro, o imposto de renda é só sobre os 50 mil reais e não sobre o montante total que você acumulou. Isso, para que fique bem claro então, né, Cleiton? Nos 2 tipos, na hora de escolher o PGBL e o VGBL, PGBL é para quem faz a declaração completa do imposto de renda e o VGBL é para quem faz a declaração simplificada. Né? Exato, isso claro, né? Exatamente, para ficar bem simples de entender qual plano você deve escolher. E entre eles também existem os 2 tipos de tributação, que é a tributação regressiva e a tributação progressiva, não é mesmo? Exato. No plano progressivo compensável, na nossa visão ele acaba não valendo a pena porque quanto mais tempo você fica ou mais você acumula, mais ele te pune. Então, como a lógica da previdência seria a longo prazo acumular para aposentadoria, teoricamente quanto mais tempo você fica, menos imposto você cobra. E é aí que entra o regressivo definitivo. Ele começa em 35% a alíquota de imposto, ela é uma alíquota relativamente alta e a cada 2 anos ela vem diminuindo. E após 10 anos a alíquota é de apenas 10%. Então é aí que ele acaba valendo a pena, né? A ideia de previdência ser longo prazo, aposentadoria, a partir de 10 anos, então no regressivo, ele entra na alíquota de 10%, tendo em vista que na renda fixa a alíquota é 15%. Então como você vai guardar por muito tempo, um bom dinheiro, essa diferença de 5% na alíquota de imposto de renda lá no final na sua aposentadoria pode ser muito positivo para você no modelo regressivo. Isso é um caso que tem que levar bastante atenção, né? Na hora que for fazer uma previdência privada, o ideal é o longo prazo. Mas se você porventura não quer ficar com dinheiro por tanto tempo, então escolhe o plano progressivo. Porque se você escolher o regressivo pensando, vou pagar menos imposto, e você sair com antecipadamente 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda. Exato. Então o regressivo ele é vantajoso para quem for ficar mais de 10 anos, que daí a alíquota cai para 10%. Senão vai de progressivo mesmo, que é a melhor escolha se for para curto prazo. Algo a se analisar também é o tipo de renda. Por quê? O tipo de renda é o modelo como você vai receber esse dinheiro que você guardou no seu plano. Então, no momento que você assinar esse plano de previdência, você já vai definir como que você vai resgatar ele. E os modelos possíveis são o resgate total, um exemplo, quando eu chegar nos meus 60 anos eu quero pegar todo o valor acumulado. Então, você não vai ficar recebendo um pouquinho por mês dele, você vai pegar o montante total. Essa é uma opção. A segunda opção seria a renda mensal temporária, que você iria definir um tempo que você vai receber, exemplo dos 60 aos 80 anos. Então ele não é um plano vitalício, ele é definido um prazo que você recebe e esse plano acaba sendo bem comum para aqueles planos de previdência com um valor baixinho que você paga todo mês. Existe também a renda mensal vitalícia. Essa sim é estilo que nós imaginamos do INSS. Quando você se aposenta, você vai receber um valor mensal até o final aí da sua vida. Sim. Um plano de previdência que realmente ele vale a pena é o plano de previdência corporativo. Por quê? Porque no plano de previdência corporativo, você, um exemplo, guarda R$100 por mês e a empresa faz outro aporte de R$100 por mês, totalizando 200. Esse é um plano que com certeza ele é válido.
Os cuidados que você precisa ter, que seriam as desvantagens da Previdência, a principal, sem sombra de dúvidas, é a taxa de administração. Como nós falamos, planos antigos, eles chegavam a cobrar 4%, 3%, é muito comum você encontrar essas taxas de administração. E elas são muito altas, ainda mais falando em longo prazo, ela vai acabar estragando com a rentabilidade do teu fundo. Cuidados também são a taxa de carregamento, que é um exemplo, quando você vai guardar R$100 no teu plano, o banco ele cobra uma taxa para depositar no plano de previdência isso. Então seria cobrado algo como se fosse uma tarifa para você depositar todo mês. Não é legal, que é a taxa de carregamento. Existe também a taxa de descarregamento ou a taxa de saída, que seria, se você dentro de um período de 2 anos, normalmente você sai do plano, ele vai te cobrar uma taxa como se fosse uma pequena multa. É comum que planos novos e atuais não tenham taxa de carregamento e taxa de saída, mas planos antigos que podem ser oferecidos pelo seu banco podem ter essas taxas, então presta atenção nisso. E agora chegou a hora da verdade. Tudo isso que nós falamos só vai ter valor se você escolher um bom plano de previdência. E para demonstrar os principais planos ou os planos mais acessíveis para as pessoas que são oferecidos pelos bancos físicos, nós entramos no site de cada um e escolhemos os principais planos que estavam disponíveis ali. E baixamos a lâmina deles também e vamos mostrar para vocês qual a rentabilidade de cada fundo e suas taxas de administração. Para isso nós vamos utilizar um site chamado Verius, a gente vai deixar o link dele logo na descrição. Vamos lá? Eu vou compartilhar a tela do notebook aqui com vocês. Então pessoal, estamos aqui na tela do site do Verius e aqui você vai ver que você tem uma barra onde você pode digitar o CNPJ do fundo que você escolheu ou o próprio nome do fundo. Então para facilitar, nós pegamos os 4 fundos dos 4 principais bancos brasileiros, o Santander, Banco do Brasil, Itaú e Banco Bradesco. E nós vamos colocar um por um aqui para demonstrar para vocês um comparativo de qual tem maior rentabilidade e taxa de administração. Para facilitar, a gente pegou o CNPJ de cada um deles. Vamos informar eles aqui um a um. Então vamos começar lá. Então o primeiro fundo aqui que a gente selecionou é o Santander Prev Sabiá Multimercado FICFI. Esse fundo ele é um fundo novo, ele é recente, então ele tem um patrimônio de 37 milhões. Né? E ele é do Banco Santander. O comparativo aqui, com base, a gente está pegando com 2 anos aqui. Esse é um fundo novo, ele tem aproximadamente 1 ano e meio. Para você ter ideia, o fundo faz sempre um comparativo com o CDI, né? É isso aí. É até engraçado ver essa rentabilidade, é por isso que eu tô rindo. Mas vamos lá. Quando você faz um plano de longo prazo, um investimento de longo prazo, o mínimo que você espera é que ele renda o CDI. Afinal, o CDI ele rende junto com a taxa Selic, eles rendem muito parecido, e a taxa Selic é a taxa básica de juros do país. Então, se falando em longo prazo, é quase que inaceitável algo que renda menos do que isso. Exatamente, ele está mostrando aqui o CDI. Então, se você não entende ainda direito o que são as taxas CDI e Selic, nós temos um vídeo justamente explicando isso, tá? A gente vai deixar o link no vídeo. Então, o fundo do Santander aqui, ó, descendo aqui, temos os dados dele. É o Santander Prev Sabiá, a rentabilidade dele desde que ele existe, faz 1 ano e meio, é de 65,85% do CDI, ou seja, então ele está rendendo 65% do CDI. Indo na lâmina do fundo, que você encontra no próprio site do Santander, a gente vai ter uma taxa de administração de 2% ao ano. Aqui também tem umas informações bem legais. Esse fundo, em 2018, ele teve uma rentabilidade de 76,62% do CDI. E em 2019, 50,48% do CDI. Então faça as contas. Ele rendeu 50% do CDI, tem uma taxa de administração de 2% e ainda tem imposto de renda. Será que é uma boa aplicação? Bom, voltando lá para o comparador de fundos, vamos digitar o nosso segundo fundo. Que é o Brasil Prev RT Clássico 2, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa. Esse é um fundo que tem um patrimônio já bem maior, 2 bilhões, e ele é um fundo do Banco do Brasil. Então você pode ver aqui, ó, administração BB. Colocando ele no gráfico, ele já ficou abaixo da linha do último fundo. Então aqui estão os dados dele, ele teve uma rentabilidade, esse aqui como ele já tem 2 anos, ele vai dar uma rentabilidade um pouco maior. Mostrando, mas na prática não é isso não. A rentabilidade dele é de 76,83%. Abrindo a lâmina do fundo do Banco do Brasil, o Brasil Prev está aqui, o Banco do Brasil, a taxa de administração dele é de 1,8% ao ano. Então, voltando lá,
ele tem uma rentabilidade de 76,8% e uma taxa de administração parecida com a do Santander de 2% ao ano. Também não está à altura, né? Porque está abaixo do CDI e também tem uma taxa de administração alta. Digitando o nosso terceiro fundo, nosso terceiro banco aqui, é o Itaú FlexPrev Especial Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos. É um fundo do Banco Itaú e ele também tem um patrimônio de R$1 bilhão. Ou seja, tem muita gente aplicando dinheiro nele. Colocando no gráfico, mais uma linha para baixo do CDI. E esse fundo está rendendo 67,75% do CDI. Então, vendo aqui no site do Itaú, o site do Itaú é um site um pouco mais transparente, então você não precisa nem baixar a lâmina dele para saber as características do fundo. Ele já demonstra bastante coisa aqui na própria página do fundo mesmo. Esse é um ponto positivo do Itaú, foi a facilidade em você encontrar as informações básicas, né? Isso mesmo. Enquanto outros bancos foi muito difícil, teve que baixar PDF, todos os planos e buscar por CNPJ e tudo mais. O Itaú ele mostra ali no próprio site, então nesse ponto eles estão de parabéns pela transparência, né? Exatamente. O Santander também, na real, né? O Santander foi bem fácil de encontrar tudo. Então aqui, a aplicação inicial desse plano do Itaú é R$70, ele já até demonstra aqui. Ele demonstra onde que aplica o dinheiro do fundo e tal, mas dá uma olhada nessa taxa de administração. Taxa de administração 3% ao ano. Ou seja, ele está rendendo 67% do CDI e tem uma taxa de administração de 3% ao ano. Mais o imposto de renda ainda que a gente não está considerando. Então, você colocaria teu dinheiro aí? Não. E vamos para o nosso próximo fundo. Tá vendo aqui, pessoal, como tá ficando o gráfico? Cada vez é uma escadinha para baixo dos fundos que rendem cada vez menos. Vamos para o nosso próximo banco aqui. Esse é o campeão de patrimônio, né? Esse é o campeão do patrimônio, exatamente. 60277. É o Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa VGBL Fix. Esse fundo tem um patrimônio de 10 bilhões de reais, ou seja, 10 bilhões. Faz ideia de quantas pessoas estão colocando dinheiro aqui nesse fundo? E vamos dar uma olhada na rentabilidade dele? Olha lá, ele é o fundo que tem a pior rentabilidade. Esse fundo, ele está com a rentabilidade nos últimos 2 anos de 59,5%. 59,5%. E tem taxa de administração, tem imposto de renda. Então vamos dar uma olhada na lâmina desse fundo. Esse fundo a gente não achou a lâmina dele, então a gente teve que procurar pelo regulamento. Aqui, ó. Taxa de administração de 2% ao ano também. Então, tá vendo aqui no vídeo. Taxa de administração de 2%. Ou seja, ele rende 50% do CDI, ele tem taxa de administração de 2% ao ano e ainda tem o imposto de renda. Gente, para você ter uma ideia do que a gente está falando, rende menos de 50% da poupança. Ou seja, quando você vai no teu banco procurar o gerente para fazer um fundo de previdência, porque você está pensando no seu futuro e a pessoa acaba te indicando um fundo desse patamar, tome muito cuidado, porque você está podendo aplicar teu dinheiro em um investimento que está rendendo 50% da poupança. Veja só. É isso aí. O legal também é mostrar o total, né, do plano ali pelo tempo, né? Colocar no plano máximo. Nós agora estamos comparando 2 anos, né? Isso mesmo. Essa opção que o Cleito falou aqui é o máximo. Então, nós podemos ver o histórico desde que o fundo foi iniciado até hoje, ver se ele já conseguiu ter uma rentabilidade melhor ou maior. Desde 2005, né? O primeiro fundo. Nenhum nunca superou o CDI. Exatamente. Então, o fundo mais velho aqui, ele pega desde 2005, janeiro de 2005, e você pode ver no gráfico aqui na tela, ele nunca superou o CDI, nunca. Então, olha, se fosse classificar aqui, ó, ficou o Bradesco em último lugar, Itaú, o Santander ficou o Bradesco, o Itaú, o Banco do Brasil e o Santander em primeiro com a melhor rentabilidade. Só que melhor fundo mais novo, né? Só que é um fundo mais novo também, né? Mas todos eles muito abaixo do CDI. Até é legal também salientar o que é lógico que cada banco possui outros fundos que podem render muito mais, mas a questão é o que? Esses fundos, eles não são novos, eles são fundos que existem, então aí o CNPJ tá tudo deles, eles são planos que têm um capital, um patrimônio bem grande aplicado, e então é isso que importa. Alguém está colocando dinheiro aí.
É possível que você chegue, sim, o seu gerente indique alguma coisa muito melhor do que isso? É lógico que sim. Mas se você tem um plano antigo, vale a pena você se acatar e dar uma olhada nisso, tá? Então é muito comum, principalmente de 4 anos para cá, por causa da entrada de corretoras e a grande concorrência entre os bancos, a facilidade de todo mundo acessar a informação, os bancos acabaram melhorando os planos de previdência. Um exemplo do Santander, é um plano mais novo, ele acabou desempenhando, sim, não que desempenhou bem, mas desempenhou menos pior do que os outros, né? Então analisa sempre isso, pega, olha a internet, vai comparar não o melhor sobre o teu banco, analisa o melhor do mercado, né? Sempre que lhe apresentarem um fundo de previdência na sua agência, se você for lá buscar, pede o CNPJ do fundo, pede a lâmina dele e dá uma olhada nas taxas de administração e quanto que ele está rendendo. Tipo, é por lei, gente, tem que render mais do que o CDI, pelo menos mais do que o CDI. A questão do comparativo do CDI, o porquê render mais? Se nós formos analisar, existe o Nubank e o Banco Inter, que são plataformas digitais, gratuitas, e o investimento neles rende 100% do CDI. Então você imagina você aplicar o teu dinheiro para aposentadoria e ele rende menos do que o CDI. E não tem taxa de administração. Não tem taxa, exato, que é uma plataforma gratuita, sem taxa de administração e que rende mais. Então, é isso que você tem que comparar. São investimentos completamente diferentes. Você deixar o dinheiro no conta ou no CDB do Banco Inter. Mas a rentabilidade teria nesses fundos não justifica render menos do que o CDI. Até a gente já fez vídeo sobre isso, o Tesouro Selic, né? 6,5% ao ano. É muito similar ao 100% do CDI. E também, a rentabilidade é muito maior. Por segurança, o Tesouro é mais seguro do que qualquer banco, né? Exatamente. Isso mesmo. Garantia do Tesouro Nacional. Bom, pessoal, então esse era um vídeo para nós demonstrarmos os planos de previdência. Esses fundos estavam disponíveis no site de cada banco, e então você também pode entrar lá e vir no site aqui do Verius e digitar ele e fazer o seu próprio comparativo ali, escolher qual o melhor, né? É isso aí. Você pode fazer várias demonstrações ali. Então é isso, galera. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vai aparecer aqui nossa rede social para que você também possa nos seguir, principalmente no Instagram. Lá tem conteúdo diário. Muito obrigado, até a próxima. Isso mesmo. Deixe seus comentários, manda uma mensagem no direct lá no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Se inscreve no canal aí. Isso mesmo. Tchau, tchau.